Olá, pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, o The BorbaCast. Tenho feito aqui várias entrevistas com personalidades, né, do rock, da música, do jornalismo, gaúchos e também fora do Rio Grande do Sul. E hoje eu vou conversar com o Márcio Petracco, que é um cara super conhecido aí de quem acompanha o rock gaúcho. É também um pesquisador, né, de instrumentos, de sons e tal. Vamos falar sobre isso, um pouquinho da história, o que tá fazendo atualmente. Enfim, vamos bater esse papo amigo aqui. A gente que não se vê há um tempo, né, Márcio? Mas que já temos aí uma longa trajetória aí de entrevistas, encontros e participações em eventos e tal. Tudo bem contigo, Márcio Tamo Petracco? aí, velho. Tamo aí, como eu costumo dizer ultimamente, tocando o barco na medida do impossível. Quando a pessoa pergunta tudo bem, hoje em dia tu tem que dizer, tu quer a resposta protocolar ou tu quer saber a verdade? É verdade. Já é um costume, assim, a gente perguntar e responder tudo bem, né? Mas às vezes o cara pensa mesmo, Aham. eu vou, Não, se o cara vou te der a responder. real, tu diz assim, pô, só perguntei se estava tudo bem, entendeu? Não precisava me vir com esse caminhão de mágoas. Márcio, vamos começar pela atualidade. O que tu tá fazendo atualmente, assim, de música nesse período de pandemia? Segue fazendo coisas, gravando em estúdio? Tá conseguindo gravar? Tá conseguindo... Show tá difícil, né? Cara, tu sabe que agora nessa onda que deu um clima de reabertura, teve um cara aí que vendeu 10 shows meu pro interior. Talvez tenha sido 8, 9, não sei, não contei. Mas no último mês e meio aí eu fui várias vezes tocar, sabe? Abri uma exceção e fui. Só que eu fiquei chocado com a vibe das pessoas, tipo assim, o contratante dizendo, não, aqui não precisa se preocupar, aqui não precisa usar máscara, diz o cara. Aqui não tem. Aqui não precisa usar máscara, não precisa se preocupar de, porra, aqui é que eu preciso me preocupar, né? E aí eu abrindo as janelas e o cara fechando, eu abrindo e o cara fechando. E várias, cara, eu vi coisas bizarras. Se eu começar a enumerar, nós vamos ficar uma hora só falando disso. O cara disse, não, mas tu é fumante, tu não viu que a nicotina anula o Covid? E aí o cara vem com aquela explicação, né? Lógico, eles não vão dizer isso aí, porque eles não podem incentivar o tabagismo, né? Mas na França, mas na França já estão botando adesivo de nicotina. Tu não viu? Como quem diz assim, tu é um burro. Tu não viu o zap zap do tiozão? Que diz que na França estão botando adesivo de nicotina contra o Covid. Cara, eu vi coisas bizarras. Inclusive, eu toquei num ambiente que as pessoas estavam tudo assim, ó. Os bons tempos voltaram. Todo mundo juntinho, suando, perdigotando. Uma coisa linda de se ver. Se não fosse uma desgraça, né? E aí eu resolvi não Sim. fazer mais, entendeu? Na boa. E acabou precisando, entendeu? Trajetórias, né? Fui contemplado ali. E eu vendi uns equipos antigos que eu tinha aqui, que tipo assim, um amplificador raríssimo, antiquíssimo, nunca vi um igual, sensacional, gravou locomotores, isso e aquilo, mas estava aqui parado há anos, sem uso, e tinha um amigo precisando, eu digo, cara, quer saber? Leva esse amp aí, me dá aí, me paga quando tu puder. E nessas aí botei uma grana na conta, não estou precisando de cesta básica, não vou para rua. E outra, uma coisa que eu tenho feito direto é consertar instrumentos aqui nessa garagem onde eu estou agora, essa bagunça aqui, coisa que eu sempre fiz, nunca divulguei, mas sempre fiz, e sempre tive mais trampo do que eu consigo fazer. Não é uma coisa assim para ficar rico, mas paga as contas, entendeu? Então acho que Sim. não faz sentido se arriscar e ir tocar em aglomeração, né? Por causa do, enfim, não estou precisando de uma cesta básica por enquanto. Apesar que tem muita gente precisando, muita gente legal, muita gente séria, talentosa, competente, que sim, está precisando de uma cesta básica. E está eventualmente se Sim, arriscando para garantir o sustento ali, né? sim. Então tu mesmo conserta os instrumentos, Petracco? Cara, eu te falei, né? Eu nunca divulguei isso e nem queria divulgar, mas sim, eu faço reparos, modificações e tal, né? Eu já construí uns instrumentos, inclusive uma lendária oficina de música que eu dei na FEBEM, né? Na antiga FEBEM. Fiz uns instrumentos de sucata, saiu uma matéria no Estadão que o Jimmy Joe escreveu. Até hoje é capa da minha página no Facebook, lá não que eu use, mas está lá, né? Construí instrumentos de corda com sucata, né? Com latas e coisa e tal. E eu sempre fiz, cara. Eu comecei errando. Eu olhei e disse, tua guitarra tá imunda, me dá que eu limpo. Aí devolvi todas reguladas. Cara, mas agora não afina mais. Eu digo, então vamos descobrir como é que faz. Né? Tipo, quebrando a cabeça. Eu pego no pé da gurizada que vem me pedir dica agora, de cara, agora tá tudo na web, tá uma parada, entendeu? É só jogar no Google ali.
Tem coisas que você não precisa me perguntar. Tem coisas que eu sei que o Google sabe também. Tem outras que não, mas aí tudo bem, aí tu me pergunta. E esses shows que tu te referiu ali, que tu fez agora, com qual das bandas? Essa é uma excelente pergunta. É um show, pela primeira vez na história, é um show do Márcio Petracco. Ah, é? Márcio Petracco toca Whatever. Eu de vocalista, eu de voz e violão, né? E na entrada eu já digo, gurizada, é o seguinte, ó, eu sou péssimo de voz e violão, eu acho voz e violão uma merda, entendeu? Porque eu acho que dupla, não é por nada que as duplas sempre foram tão, né? E, inclusive Lennon e McCartney, Jagger e Richard, os Everly Brothers e as duplas sertanejas e caipiras americanas todas, foram as duplas que deram origem a essa parada toda, né? E por que dupla? Porque um faz uma voz, o outro faz outra. Porque um faz a base, o outro faz o solo. É uma coisa muito mais rica que um cara sozinho com uma voz e um violão. E eu faço graça com isso. Eu digo, por exemplo, quando chegar a hora do solo, quem é que vai fazer a base? E aí, quando chega na hora, eu digo, olha aí, olha o solo sem base. Pão, perão, pão, e a galera vai... E era isso, e é divertido. Cara, uma coisa assim, que eu só fiz uma vez porque eu me vi obrigado, porque eu fiquei sem uma dupla para fazer e eu tive que fazer um sozinho. E cheguei lá e fiz e foi muito legal, a galera adorou e tal. Eu digo, cara, então por que não fazer? E agora a situação meio que me obrigou a fazer e eu fiz vários. Sim, fiz algum com um cara no carrom, com outro no segundo violão, eventualmente, né? Fiz, bom, antes da pandemia eu estava fazendo assim com bandas locais que eu chegava na hora e me apresentava para os caras, ó, beleza, seguinte, né, no horário de ir até o hotel tomar um banho, tu combinava no caminho com os caras, assim, ó, aquela tu isso, e aquela a gente emenda nessa, e aquela termina em tal, e pai, assim, sacou? Saquei, então vambora. Tipo, ensaio instantâneo. Aliás, eu acho do caralho, cara, acho que às vezes nego peca, muita coisa que a gente já fez, aquele TNT 2003 ao vivo ali, cara, é tanto ensaio que tu perde o tesão de tocar as músicas, entendeu? Na boa, não é a minha praia. Eu acho mais legal o nego improvisar e cair do cavalo ao vivo ali, dar uma erradinha e uma coisinha não ficou tão legal, mas o 90% compensa, entendeu? Sim. Não sei. Bom, o Chuck Berry que fazia isso, né? Ele chegava nos lugares, pegava os músicos, dava uma passadinha e ia pro palco. E aí tu já tinha que saber o tom, né? Sim. Aí tu já teve uns 3 segundos para descobrir o tom. Então podemos pensar aí em alguma coisa mais para o futuro, assim, de Márcio Petracco solo? Cara, tá todo mundo me pilhando nessa, assim, mas, cara, é meio a onda do Keith Richards, né? Ele diz que nunca faria um disco solo porque seria um disco dos Stones sem o Mick Jagger, assim. Cara, não me vejo muito nessa posição. Eu sou um cara muito de time, muito de banda. E eu acho que no final das contas eu percebo que eu sempre me preparei para ser o braço direito de um bom cantor e compositor, como seria, por exemplo, o Flávio Basso, que Deus o tenha, meu irmão, sabe? Sim. Eu acho que isso acabou nunca rolando, mas eu acho que eu seria o cara certo para ser... Cara, sei lá, eu curto escrever em parceria, entendeu? Eu curto fazer a coisa com banda e tal, mas nada impede, bicho, quem sabe, por que não? Entendeu? E eu não sou um vocalista super dotado de gogó, assim, meu alcance é meio curto ali e tal. Sim, é verdade, nas antigas do TNT eu cantava uma terça acima do vocal, né? O cara do backing tem que cantar melhor que o vocalista, né? Isso acontecia com os Stones. Não é por nada que agora que o Keith tá velho, eles têm uns puta vocal de apoio. Mas é legal pra caralho tu ver nas antigas aqueles shows que o Keith Richards se esgaçando pra alcançar uma notinha aguda, assim, aquilo ali tem uma vibe muito legal. É uma coisa que tá errada, mas que é o grande tchan da parada, assim, né? Se tu me entende. Sim. E, bom, mas hit não falta para tu cantar também, né? Nessas Cara, apresentações. é verdade. Se for somar Locomotores, Cowboys Espirituais, TNT e tal, sim, sem dúvida. Tem muita música para tocar. Teve show que eu fiz que eu esqueci de tocar O Mundo é Maior que o Teu Quarto, que é a música que é minha, letra e música de minha autoria e tal, né? Terminou o show e disse, putz, esqueci do Mundo é Maior. Bah, mas a galera também nem deu falta, porque é um monte de hit. E nessas tu toca um amigo punk, dependendo da vibe, assim, tu apela pra uma baixaria, né? Um lugar do caralho. Né? Tipo, tinha um que a galera não tava interagindo muito, eu disse, pô, eu queria tocar alguma coisa que todo mundo cantasse junto. Tom, 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 tom. Tipo, golpe baixo, né? Tu foi num clássico, né? Tem várias. Tem uma que no meio do show alguém disse cachorro louco. Eu digo, não, mas só um pouquinho.
Essa aí é o seguinte, é uma questão estratégica. O cara faz o show e não toca Cachorro Louco, porque aí vão pedir bis. Sim. E aí Viu tu como o meu show larga no estava bis. bom? Viu como o meu show estava bom? Pediram até bis. Conheço vários que fazem isso, entendeu? Essa Pô, aí eu tu vou vê, guardar para vocês pedirem mais uma depois. certo. Pô, eu toquei tantas vezes O Mundo é Maior que o Teu Quarto nas rádios, né? E não sabia que ela era tua, cara. Porque assim, a gente Sim, sempre pensa na banda, né? A gente às vezes nem olha muito a ficha técnica, né? O que é um sim, erro, mas sim. Não, e tem outro aspecto curioso dessa música, que é o seguinte, que não é uma música do TNT, é uma música dos Cowboys Espirituais. sim, Né? Essa música foi feita é a música que abriu o primeiro disco dos Cowboys Espirituais. O TNT fez um cover dela naquele ao vivo, aquele supostamente ao vivo de 2003 ali. E olha o paradoxo, eu estava fazendo um cover, né? O TNT estava fazendo um cover dos Cowboys Espirituais, mas eu estava ali tocando a música que era de minha autoria, porque eu participei das duas bandas. Né? sim. E voltando um pouquinho na história, Petraco, tu começou já no TNT? Tu já entrou direto no TNT? Cara, a gente teve um time que rolava som de brincadeira, assim, que foi uma coisa pré-bandas, né? Pré-festivais de colégio. A galera não percebe, por exemplo, que o TNT tem uma pré-história, né? Num tempo em que não tinha registro fonográfico. Todo mundo diz, lá no início, nos Careca. Não, mas os Careca não foi o início. O Rock Grande do Sul não foi o início. O TNT existiu antes daquilo, como uma banda de garagem que tocava em festivais de colégio e tal, né? Curiosamente, eu era o contrabaixista do TNT no começo, porque só eu sabia tocar baixo. Né? Tem a história que o Charles disse, pô, compra um baixo que tu entra na minha banda. Eu digo, cara, foda-se a tua banda, eu vou comprar uma guitarra. Só que eu fui ver uma guitarra, a guitarra não era legal, e ele apareceu com um anúncio do contrabaixo bem bacana, que era a grana que eu tinha. Eu fui lá ver, pô, o baixo tá legal mesmo. Tá, quer saber? Vou comprar essa merda, vou entrar na tua banda, então. E aí eu, e aí eu fui o primeiro baixista do TNT. Só que, eventualmente, eu saí logo antes da fama, ali no limiar de assinar com uma gravadora, eu saí, né? E aí rolou o lance dos caras rapar a cabeça, o Charles assumiu o baixo, aí rolou o Rock Grande do Sul, e aí começa a história do TNT, que foi contada, assim, que se conhece, né? Sim. Pô, naquela época, então, o cara ter instrumento era um fator importantíssimo, né? Porque, Determinante. O Bill Wyman entrou nos Stones porque ele tinha uns puta amp legal, né? Os caras disseram, o baixista não é grande coisa, mas os amp deles são maravilhosos. Vamos botar aí na banda. tem a história do Taranatiriça também, né? Que o Miranda contava, né? Que eles tinham um baixista que não tinha instrumento e aí tinha que estar sempre procurando um baixo pro cara. Daí apareceu, não sei se era o Flávio, Ou o Paulo não Melo, talvez o Flávio, o primeiro Flávio, é. e aí apareceu o Flávio que tinha um baixo. Daí os Bah, caras, não, ferrou, contrata esse né? homem, contrata esse cara. É, meu, o instrumento fazia diferença. Sem dúvida. Mas hoje que banda tu gostaria de formar, assim, claro, tu já tem banda, né, tu toca com várias pessoas, né, mas tem alguma banda que tu gostaria de fazer um tipo de som, alguma parceria, assim, que tu imagina, quero aquele cara, tu tem uma ideia disso ou não? Ou tu não Pô, pensa muito nisso? já que não temos mais o Flávio Basso, por que não educar, quem sabe? Mas tu já tentou isso? Cara, nós já fizemos. Eu me lembro uma vez, tipo assim, cara, eu cheguei com a guitarra, que eu tava vindo de um show, sei lá. Nós nos encontramos no Ocidente, no tempo que aquele mezanino lá era uma coisa abandonada, assim. Aquele, né, o andarzinho de cima do Ocidente, tinha aquele piano podrão lá. Sim. E tinha um ampzinho nacional, transistor, vagabundo, assim, podrão. E o Edu disse, pá, me dá a guitarra aqui, tá com a guitarra, me dá aqui, pá, pegamos, pum, espetamos naquele ampli ali. E o Edu começou a tocar só Stones e blues e setentismo, assim, sabe? E ele sabe muito, cara, sabe? Dessa onda, assim. Começou a tocar Jive Sister Fanny, começou a tocar uns lados B dos Stones, assim, uns lances animal, assim. E eu digo, caralho, cara, mas que filho da mãe, esse cara, né? Esse cara manja de rock também. Não é só um viadinho fantasiado de príncipe. Não, o Flávio, pô, o Educar, eu me lembro dele tocando guitarra na banda do Júlio Reni, cara, e ele mandava ver, né? Era muito legal. Era muito legal, quilômetro zero. Quilômetro zero, exatamente. Um dos Mas primeiros shows que o TNT fez foi quilômetro, Júlio Reni, quilômetro zero e TNT no Ocidente.
Fiquei em choque vendo ele tocar guitarra, assim, achei do caralho. O problema do Edu é que ele muda de ideia muito rápido, né? Então, talvez a banda tivesse alguma mudança de rumos, assim, né? Ah, agora vai ser esse som, agora vai ser... Não, falei meio de brincadeira, mas o Edu é um cara muito querido, é um cara que conhece muito, assim, é um cara que tem, enfim, exatamente, tem tudo a ver, ele tem 1000 facetas, né, cara? Mas ele conhece o rock e é muito legal. Eu troco uma coisa, quando eu vejo alguma bizarrice do Keith Richards na web, eu mando para ele, ele diz, bah, que chucragem, que é um... Né? Eu ia fazer uma banda chamada Chucragem com o Edu. Olha, já tá se formando uma ideia aí, né, cara? Daqui a pouco, né? Ah, mas atualmente tu tem a Bluegrass, tá parada? Como é que tá a situação? Vocês estão fazendo show? Cara, a gente sabe que a gente, apesar da gente fazer ao vivo na rua, ao ar livre, que seria uma coisa assim que nos permitiria, né? Pô, ar livre, se eu fiz 10 shows em lugar fechado, por que não fazer um ao ar livre? A questão é que a gente tem aquela onda de tocar todo mundo amontoado na volta de um único microfone. Então a banda já é uma aglomeração, né? A gente andou fazendo algumas com microfonação individual, um lance pro gravador pub lá, para um sopão para a galera da Zona Norte, recolher agasalho e tal, foi muito legal. Mas o cara lá propiciou uma mesa de som e 8 microfones para as 4 vozes, os 4 instrumentos, né? É uma coisa que a gente não tem condições de levar para a rua para fazer, né? Mas por acaso agora eu estou chegando da rua, da primeira gig que o Conjunto Bluegrass fez na rua, que a gente ganhou uma lei de incentivo e a gente tinha como contrapartida fazer um show na rua. E a gente foi lá só para fazer o registro de uma apresentação na rua, todo mundo de mascarinha e tal. E, tipo, começava a juntar muita gente e a gente parava de tocar, ao contrário do que a gente fazia antigamente, né? Tipo, tu parava Sim. quando tinha pouca gente, agora quando juntava muito a gente parava, porque, enfim... Agora tu é um cara que tu já experimentou o sucesso, né? O hit, né? Do TNT, uma das bandas mais famosas, né? Do rock gaúcho e tal. Tu tem saudade desse movimento todo, assim, dessa correria, não? Voltar a Cara, fazer um... relativamente, cara. Relativamente, sabe? Eu acho que eu tenho o maior respeito pela jogada, pela história. Foi importantíssimo da minha formação ter a oportunidade de conhecer um puta estúdio de gravação e as gravadoras e o funcionamento da máquina toda, assim, sabe? Mas eu acho que os tempos são outros, cara, na boa. Numa dessas gigs que eu fiz no interior, eu dei uma mijada no público, assim. Eu disse, pô, tem gente que vem me dizer que hoje em dia não tem mais música boa que nem antigamente. E aí um animal grita, diz, isso é verdade, diz um cara. Eu digo, não, não é verdade. Cara, a questão é o seguinte, antigamente tu ligava de manhã na Xuxa ali e tu viu uma banda de rock gaúcho, autoral, pá, na Xuxa. Mas tu tava esperando o quê? Que a Xuxa apareça para te dizer o que é bom de novo? Entendeu? Hello, agora tem o Google, cara. Tu busca bandas independentes da Croácia, se tu quiser lá, entendeu? Por que tu não busca as gaúchas? Sim. Sabe? Então esse papo agora não tem mais banda boa que nem naquela época, não tem mais banda boa que nem naquela época no programa da Xuxa, no Faustão, no Luciano Huck, ali não tem mesmo. Mas tu tá procurando informação aonde? Se tu tem o mundo na palma da tua mão, entendeu? O mundo é maior que teu quarto, né, cara? Aí, ó, o mundo agora é o teu quarto, a área de serviço, a cozinha e a sala. Mas é que rola uma onda muito saudosista, né, do pessoal, assim. Eu entendo, velho, eu entendo, eu dou um puta arrego, eu tenho o maior respeito, tenho carinho pelas pessoas. Assim, ó, quem manja cowboys espirituais e locomotores tá um degrau acima de quem vem elogiar o TNT, entendeu? E quem vem dizer que hoje em dia não tem mais música boa tá um degrau abaixo. Porque tem. Sim, Meu filho hoje em dia faz música melhor do que aquela. Não preciso ir muito longe. sim. Eu noto que eu faço ainda, agora não, mas tem até pouco tempo fazia a festa, né, do Boys Don't Cry, tocando música dos anos 80, 90, e as pessoas têm muito esse discurso, assim, né, de isso é que era som, né, aquela época era melhor que essa de hoje, né, então tem um discurso, assim, sobre isso que é saudosista, né. Tudo bem, que pode ser legal, mas é fácil se tornar perigoso, né? Make America Great Again. Né? Daqui a E pouco o cara quer que volte a ditadura, o cara quer que volte o medievo, né, cara? Hã? Quer o voto impresso, o orelhão com ficha, e aí por aí nós vamos. Volta a tortura.
Pois é, cara, bom, não sei se são as mesmas pessoas, né, mas essa coisa de voltar muito, assim, é perigoso mesmo, né. É. E tu é um cara que também politicamente tu sempre te posiciona, assim, né, mas não é todo mundo na música, né, que fala assim, né, tem uma galera que prefere não se manifestar, assim, né, sobre essa situação política e tal. Pois eu acho que eu falo até pouco, bicho. Eu acho que eu tinha que ser muito mais ativo nesse sentido, se tu quer saber, sabe? Eu acho que eu deixo de falar, eventualmente, para não perder alguma oportunidade de trabalho. Não me... Mas enfim, é um troço complicado. Uma questão de opção, mas que o papo, a lenda é clássica, a fábula já existe, né? Sabe que o diabo não quer que o cara pule de cima do muro. Sabe essa história que o anjinho tá dizendo, pula, pula, sai de cima do muro, e o diabo tá relax. E aí o cara pergunta pro diabo, mas por que tu tá relax? Não tava pedindo pra descer do muro pro teu lado? Ele disse, não, porque se tu tá em cima do muro, tu já tá do meu lado. Não não conhecia essa história aí. É clássica, é uma fábula, é. Né? Sim. Quem tá em cima do muro tá trabalhando pro lado ruim, tá do lado do mal. Na boa, tu tem que te pronunciar, eu acho, pelo menos, não sei. Sim. Sim, aquela coisa, assim, de não ter opinião ou de É, não querer se eu sou comprometer, né. isentão, eu sou É, exato. isentão. Isso não existe, querido, na boa, isso não existe. Se tu é isentão, tu é do mal. Não sei qual é o lado certo, mas se tu é isentão, tu tá do lado errado. Tu tá do lado do conformismo, assim, né, No do mínimo, lado no é. mínimo, no mínimo, no mínimo. E e me diz uma coisa, Petraco, vamos falar, tu tem uma tradição política que tá na família, né. Afinal de contas, o teu pai foi um político, né, que marcou época e tal. Então tu É, já vem. tu sabe que o velho nunca se elegeu para um cargo público, né? Então ele nunca foi um político, né? Ele nunca exerceu um cargo público, ele nunca conseguiu ganhar uma eleição. Sim, mas eu digo assim, ele tinha uma atuação política Mas ele fez forte, um né. auê, ele fez um auê. Ele revolucionou o troço. Inclusive, ele foi muito responsável pela eleição, em parte, do Olívio Dutra, em Porto Alegre, que foi uma administração. Acho que o PT nunca foi tão feliz, nunca foi tão legal, com as restrições que eu possa ter, assim como naquela administração popular de Porto Alegre. Aquilo foi fantástico, né? E o meu velho competiu ali, né? Ele participou daquela campanha ali, né? Tipo assim, concorrendo com o Olívio, e ele ia para lá e esculhambava todos os candidatos, que eram um bando de corruptos sem noção, Aldo Pinto, Chiarelli, uns caras assim, porra. E ele chegava lá, esculachava todos os caras e poupava o Olívio, porque, enfim, que tu vai dizer o quê do Olívio, entendeu? O Olívio era compadrão do velho, não era do mesmo partido e tal, mas enfim, né? E ele chegava a dizer, olha, com exceção do Olívio Dutra aqui, esses caras isso, aquilo, esculachava os caras todos. E ele era punk no lance da dialética e da ciência também, por que não? Tipo assim, qualquer assunto que tu botasse na roda, o cara arrebentava, assim, sabe? E aí ele destruiu os argumentos de todo mundo, menos do Olívio. Aí os caras disseram, pá, o cara é o Petraco. O Petraco mostrou que o Aldo Pinto é um idiota, que o Chiarelli é um filho da mãe, que o outro não sei o quê. Sobrou quem? Sobrou o Olívio. O Petraco não tem muita chance, vamos votar no Olívio. Terminou a eleição, foram entrevistar o velho e disse, olha, me sinto vitorioso, porque acho que ajudei a eleger o Olívio Dutra, o menos pior desses filha da mãe que estavam, né, concorrendo aí e tal. Certo. E tu acompanhava ele desde pequeno, assim, sempre acompanhou esse lado político? Não? Cara, eu me lembro de ir aqui. Bom, a função já estava rolando antes de eu nascer, né? Mas eu me lembro de ir visitar meu padrinho, cara, aqui onde era o DOPS, que hoje em dia é o Palácio da Polícia, aqui, ó, uma quadra aqui de casa, né, na Ipiranga ali. E, claro, na hora de receber visita da família, os caras deram um banho no Pinta, né? Botaram um perfuminho, uma roupa nele, esconderam as cicatrizes de tortura, botaram ele numa salinha com uma mesa de sinuca. E eu, criancinha, não estava entendendo nada daquilo, vi lá e disse, pô, fiquei meio que invejando o Dindo. Achei que ele estava tri bem naquela salinha com mesa de sinuca. Não sabia que estava enfiando agulha embaixo das unhas dele, dando choque no saco, pá, né, sabe? Esse era o teu padrinho, Meu Dindo, é. que foi preso pelo governo militar. Sim, sim. Ele era médico, né, bicho? E ele foi um dos pioneiros a plantar soja no Mato Grosso. E ele chegou lá e queria dar alopatia para os índios.
queria dar remédio de farmacêutica para os índios, que tinha ainda no Mato Grosso, ainda existia índio naquela época. E aí ele meio que tomou um choque cultural, assim, e acabou caindo a ficha nele que aquilo ali não era, e, enfim, ele virou um cara de práticas alternativas, mora num sítiozinho onde ele cria suas galinhas, seus lances orgânicos, né? Enfim, escreveu um livrinho, não sei se existe ainda, uma coisinha fininha, simplinha, assim, mas virou um natureba sem radicalismo, dizendo, tipo assim, que comer carne eventualmente, tomar uma cerveja eventualmente não é problema. O problema é que agora tu fica sentado no sofá e tu chama a carne e a cerveja, tu não precisa correr atrás de um bicho de sangue quente e torcer o pescoço dele como tu precisava nas antigas, né? Para tu comer um pedaço de carne vermelha, tu tinha que passar um trabalho do cão, tu tinha que fazer muita ginástica. E hoje em dia a gente não precisa. Toda hora a gente pode tomar uma cerveja e comer uma carne e que ele acha que isso aí é que não era, entende? Tem uma visão muito legal, assim, do lance, assim. Eu acho, pelo menos, do alto da minha ignorância aqui. Sim, mas ele foi perseguido politicamente por ele atuar, assim, em algum partido? Sim. Cara, o Fé da Mãe até hoje é radical. O cara acha que o lance é tática de guerrilha, é meter bala e meter bomba. Tipo, não vou nem dizer o nome dele. Bom, tudo bem, vamos... O nome dele é Carlos Brasil. Sobrenome do cara é Brasil. Toma. Pô, então esse ambiente politizado te acompanha desde sempre. Cara, é muito louco o seguinte, olha só o paradoxo. Meu pai era candidato, acho que ele começou, meu pai, a primeira candidatura dele foi ao governo do estado. Os caras disseram, não, mas aí tu não vai te eleger, tu tem que começar como vereador. E ele, não, aí eu vou entrar no esquema. Eu entro para arrebentar ou eu não entro. Não, mas teu partido é pequeno, tu tem que te coligar com fulano. Ele, não mas então tu não vai te eleger? Então eu não vou me eleger. E o cara morreu sem se eleger. Mas influenciou o lance. Eu acho que isso é importante, tu me entende? Eu acho que a eleição não é necessariamente o objetivo final, mas elevar o nível do debate, tu me entende? E da postura. Tipo assim, não vou me eleger, beleza, mas eu vou concorrer e eu vou incomodar pra caramba. Aí olha a doideira, aí eu fui assinar com a gravadora, né, com a BMG, RCA na época, e tinha no contrato uma coisa assim, um nome artístico, um apelido que tu tinha que botar no contrato. E na infância a gente andava, eu tenho outros 2 irmãos, homens, né, são 6 lá em casa, 3 gurias e 3 gurias, e andavam os 3 guris juntos, e um vizinho apelidou a gente de irmãos Petralha, porque era um petraco, tinha os irmãos Metralha, os caras 3 sempre juntos, os irmãos Petralha. Isso lá em 70 e vários, assim, antes do início dos 80. Os irmãos Petralha, né? O Alexandre, o Márcio e o Cícero, eu e meus irmãos. E aí, quando dizia ali no contrato, tem algum codinome, algum apelido, eu botei Márcio Petralha, só de brincadeira, assim. E tu nem imaginava que hoje... E eu fui o primeiro Petralha, eu tenho provas. Tá no encarte do TNT, Márcio Petralha, disco lançado em 86. Mesmo, cara? Antes de fundarem o PT, eu já era Petralha, velho. Isso aí é fantástico, cara. Eu não tinha... Claro, né? Nem me dei conta na época também, né? Tem o negócio do before it was a thing, né? Antes que existisse. Eu fui Petralha before it was a thing. Devia ser aquelas letrinhas miúdas lá também, né? Do disco. Não, e tipo, que as pessoas não se enganem, eu não sou um apoiador incondicional do PT, eu queria que tivesse coisa muito melhor que o PT, na boa. Eu acho que, entendeu? Eu tenho 1000 críticas a fazer ao PT, eventualmente, se o debate for esse, né? Quem sabe a gente não possa fazer um específico sobre esse assunto. Mas a verdade é que para não usar o nome do meu pai, que era candidato ao governo do estado, e eu estava meio queimado com ele, inclusive estava puto com ele, fugi de casa para tocar rock and roll, né? E não queria ver meu pai nem pintado de ouro, mas votei nele pro governo do estado. Tipo, esse cara para ser meu pai é um merda, mas pro governo do estado até que ele presta. Entendeu? Mas por que tu fugiu? Ele não queria que tu fizesse banda de rock? Cara, ele queria, tu quer ser músico, então ele começou a empilhar livros, assim, física, matemática, não sei o quê, mecânica dos sólidos e não sei o quê. Tu quer ser músico, tem que começar estudando isso aqui e ler partitura, não sei o quê. Eu digo, mas então você é advogado, cardiologista, uma coisa que não dê tanto trabalho, não precisa estudar tanto, entendeu? Sim. É porque ele tinha uma exigência. E é muito louco, cara, porque a vida acabou me ensinando que sim, a música é ciência, né? E todas as ciências estão interconectadas, né?
que tem física ali, que tem matemática ali, né? Sim. É muito doido, é Bom, muito doido. o Roger Waters falou uma vez que música era muito matemática, né? Por causa dos tempos, né? Também. E se tu for ver a harmonia também, as frequências, as notas também. Hertz é pura matemática. O que é um acorde ali? Sim, Pitágoras, né, bicho? É o Pô, e inventor o dessa cara coisa. pensando que a música é só aquela inspiração que vem, né, do pôr Não. do sol. Também é, também é. Porque isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. A matemática não foi inventada pelo ser humano. O ser humano só descobriu que ela existia. Quem inventou foi Deus. Na real, foi a natureza, né? Uma flor é geometria, né, bicho? Tudo é matemática. Sim. A E tu linha do chegou a tempo. estudar música mesmo, não, em algum momento? Cara, eu estudo todo santo dia, bicho. Eu tenho toneladas de alfarrábios aqui. Eu passava fome para comprar guitarra player americana para descolar informação, entendeu? Então, tipo assim, o nego vem falar comigo, pinta um assunto de, pô, tem gente que fica impressionada, assim, quanta coisa o cara sabe, não sei o que. Eu disse, não, mas eu não tenho formação alguma. Inclusive de inglês eu também não tenho, já trabalhei de tradutor. Eu traduzi monitor cardiorrespiratório para UTI, eu traduzi o manual do monitor cardiorrespiratório, manual técnico de um monitor cardiorrespiratório de UTI e nunca fiz uma aula de inglês na vida. E a música é a mesma coisa, eu estudo todo dia, mas não tenho nenhum canudo que diga que eu estudei, assim. Eu estudo Sim, porque eu gosto. sim. Pô, legal. Tem um cara querendo participar aqui, o que que tu acha? Pedro Petraco. Ah, Tá, mentiu. tá- Ele tá Sério? pedindo para entrar na chamada, cara. O que que Sério? tu permite ou não? O que que tu acha? Claro que sim, tá louco. Por favor. Vou permitir aqui, então. Eh, Tá, mas isso já tá rolando ao vivo, as pessoas já estão assistindo isso agora. não, nós estamos gravando. Nós estamos E o gravando. Pedro Aí já tá depois sabendo. vai. Ah, tá aí o Pedro. Na verdade, na verdade, eu chamei ele para participar, o Márcio. Que Foi legal. só uma brincadeira. Mas eu convidei ele para participar e tal, porque eu achei que ia ser legal esse encontro, assim, né, de vocês dois aqui. Eu tinha sugerido para ele fazer alguma pergunta para ti. Aí depois eu pensei, deixa o cara entrar e fazer a pergunta ao vivo, né, cara. Que Então, Pedro, demais. bem-vindo à E aí, conversa aí. salve Mauro, salve paizinho, tudo bem? E aí? Sim, o Mauro tinha dito, de repente me manda uma pergunta por vídeo pra eu fazer pra ele, eu tipo, puta, que tamo tudo com a conversa em dia, né? Eu ia perguntar, aí eu pensei que a única coisa que eu ia perguntar é se tu conseguiu aquela grana que eu conseguiu depositar aquela grana que eu tinha te pedido. O filho chega e diz, pai, o pai, quanto? Patrocínio. Não, assim, o filho chega e diz assim, paizinho amado, e o pai abre a carteira e diz, quanto? Isso aí. Pai, me dá 50. Eu, 40? Pra que tu quer 30? O que tu vai fazer com 20? Toma 10, divide com o teu irmão. E não gasta tudo ainda, né? Ah, me traz o troco. Mas tu chegou a pensar em alguma pergunta, ô Pedro, ou não? Não, pior que não. Eu deixei pra cair no meio do assunto de vocês aí. Sim, ele pensou numa nessa, ele quer saber se eu depositei aquela grana para ele. Exato. Não, tá valendo, né? Afinal de contas. Valeu como piada, mas é o que eu ia perguntar. Não, enfim. Em que ponto vocês estavam aí? Cara, a gente já falou de um monte de coisa, assim, né? Na verdade, agora a gente estava falando sobre estudar música. Da política, do Petracão, do verbo. A gente estava falando sobre estudar música, estudar do ponto de vista mais acadêmico mesmo, assim, né? Ou a questão de... Muita gente fez cursos, né? De musicalização e tal, né? Outras pessoas não, são totalmente autodidatas, assim. Então eu aproveito e pergunto para ti, Pedro, tu chegou a fazer alguma aula assim de estudar música ou foi também na vamos tocar? Em algum momento que outro até fiz aula assim um pouco mais no sentido um pouco mais formal. Uma época eu pensei em cursar música mesmo, em fazer música acadêmica, assim, cursar. Mas não chegou a durar muito essa ideia. E eu acho que as outras experiências que eu tive de aula antes foi o que alguma vez na Beethoven, lá que era uma escola de música que era
quem geria e dava aula era o Carlo Pianta, a Biba Meira e o Alexandre Birk. O pai teve uma oficina lá no mesmo lugar onde funcionava a escola. Então eu andava por lá de vez em quando e uma época até fiz um curto período de aulas de bateria, depois fiz 1 ou 2 aulas de teclado com o Carlo, eu acho. E depois, por um pouco mais de tempo, eu continuei fazendo só a prática de grupo que eles tinham, que era muito legal. Então, o lance da aula individual, assim, de instrumento, eu não cheguei a ter muito. E até uma época um pouco antes, né, pai? Quando eu tinha o quê? Uns 5, 6, 4, 5. Tive Escola umas de aulas com a música. Biba. Não Antes de existir a Beethoven, eu já tinha tido umas aulas com a Biba, mas foi pouca coisa, assim. Tinha o Zequinha também, com a família Lima lá. É verdade, umas aulas de cello e tal, mas nunca chegou a durar muito. Não decolou, O que não quer dizer que eu acho que não foi importante, assim. Eu acho que com certeza os dois mundos têm bastante coisa a oferecer, assim, tanto do aprendizado por conta ou, enfim, não que seja... É que autodidata eu acho estranho, porque tu sempre tá aprendendo com alguém, mesmo que tu esteja... Enfim, só com o instrumento, assim, é difícil de tu né, enfim, se virar sem prestar atenção em outras pessoas tocando, sem que seja trocar ideia, né, enfim. Mas, para responder em poucas palavras, eu acho que os dois jeitos são legais. O melhor é aproveitar o melhor de dois mundos. Sim. E vocês já fizeram alguma coisa juntos, assim? Alguma parceria? Tem alguma música que vocês tenham feito? Como é que rola isso? Bastante coisa. Nunca só nós dois, assim, mais como artista solo. Mas, sei lá, particularmente é como eu vou levando. Eu vou fazendo os convites, fazendo som com os amigos. Eu acho que o pai também faz bastante disso, assim. Tanto que a gente acaba... a gente raramente foca em fazer um trabalho realmente autoral e pessoal, assim, mais pessoal, né? Eu lancei uma música esses tempos e a galera, tipo, quando é que vai ter mais? Quando é que vai fazer um EP, um disco? E eu, tipo, quando parar de aparecer coisa pra fazer com os outros, porque a gente sempre tá afim de fazer, né? Uma que me vem à mente, que foi bem legal, que é uma sonzeira, aquela música do Quindim, né, pai? Se chama Pra Sempre, que tem um vídeo gravado no estúdio, bem legal. O pai tocou guitarra ou bateria. Quem mais tinha? O Albo no baixo, o Lúcio Dorfman no teclado, o Júlio Riso. É uma turminha boa, né? E, enfim, teve o Senhor Esquisito também, né? Conta aí da função. Pois é, foi um lance muito legal. Uma trilha que a gente fez para um lance que era para ser teatro, mas pela questão da pandemia acabou virando um audiovisual. Acho que agora o Instituto Ling de novo botou o vídeo como privado, que é um pecado, é um absurdo. Chama Senhor Esquisito, que é um texto de um amigão saudoso, falecido, o Hermes Bernardi Júnior, que escrevia literatura infantil. E quando completou 5 anos da morte dele, 2 amigos dele se encontraram e ele, enfim, se dava com a galera do teatro e iluminação e não sei o quê. Os amigos dele todos eram dessa área. E o cara disse, vamos fazer alguma coisa do Hermes, né? Aí teve um edital do Instituto Ling e os caras escreveram para encenar a peça, teoricamente, em princípio, mas acabou sendo adaptado para virar um audiovisual. E a gente fez a trilha, não só eu e o Pedrão, mas também o Chico, meu piá mais novo, que fez 17 ontem, que é pianista, erudito. E foi muito louco. O Hermes também e tal, né? Também conheceu o Hermes, e isso é louco, porque assim, toda a equipe que fez o trampo eram pessoas que tinham alguma relação com o Hermes Bernardi, entendeu? Com o autor da parada, assim, que já não estava mais aí e tal. Senhor Esquisito tem algumas coisas, assim, uns making-off, umas entrevistas, umas coisas que estão no YouTube ali. Se buscar Senhor Esquisito, encontra, assim. Mas eu acho que o grosso do trampo, no momento, tá fora do ar, não sei por quê. Tá, e será que privado e não tá nem não listado? Porque às vezes tem esse não listado aí, que se tu tiver o link, tu acessa. Mas eu não sei, Instituto Link. Instituto Link. Passa o link. Legal, porque eu perguntei pro Vitor Ramil, um tempo atrás, se ele compunha com o filho, né, o Ian Ramil,
E aí ele disse: a gente tentou, mas não rolou, cara. Não rolou a química. Conhecendo os dois, eu acredito muito. E aí a gente pensa assim, né? Pô, nem sempre o fato de estar na família, assim, vai rolar a química, né, cara? Mas eles têm o espetáculo com toda a família lá no Casa Ramil, que é bem legal, assim, Ficou não muito sei, bom. de certo não tem composição do Ian com o Vitor, mas eu acho que tem umas de grupo, tem umas de um com o outro, não sei o quê. É bem legal esse show. Sim. E Pedro, como é que tá a tua banda? Fala um pouco aí do momento atual, assim, o que você está fazendo, o que vocês estão preparando, né, vivendo aí nesse momento de pandemia, né, que a gente ainda tá e vai continuar por um tempo, certamente. A última coisa que eu fiz foi ontem, foi uma participação no festival 100 Grandes Discos, que é do Cristiano Bastos. E daí ontem participei com o Plato Dvorak e o Carlinhos Carneiro, também conhecido como Bife Simples. E anteontem participei do mesmo evento com uma banda que se chama Fantomáticos. E o que foi as coisas que eu fiz antes disso? Teve um show com a Fancalister, que eu também tô tocando. Esses dias eu parei para anotar, na verdade, para atualizar a minha lista de trabalhinhos da pandemia aqui, e eu tô batendo em 130 peças, e anotei alguns shows, umas live aqui que rolou também. Então, tipo, parado não cheguei a ficar. E, na real, até eu era bem acostumado a trabalhar remotamente antes da pandemia, já fazia um tantinho de coisa. Então a transição para trabalhos exclusivamente remotos não foi tão difícil assim, mas também, uma hora enche o saco, né? Querendo matar a saudade dos agitos presenciais, mas ao mesmo tempo meio cabreiro, mas ao mesmo tempo os boletos seguem vindo, então voltando aos pouquinhos com toda a cautela possível e um pouquinho mais, né? Agora tem alguns shows rolando acústico, assim, né? Uma parada mais tranquila, né? No Ocidente está fazendo, o Opinião também. Vocês, e a pergunta aí vale para os dois, pensam nisso também, não? Em fazer alguma coisa nesse sentido? Estamos até fazendo já, né? Aos pouquinhos, como eu disse. Ontem eu estava conversando com o nosso amigo Jojo, que é um músico daqui que toca com toda a galera. E ele tá em São Paulo, tá morando lá faz um tempo. E ele tava comentando coisas de como tá sendo a volta e tal, essa volta gradual. E disse que um negócio, como tu falou de shows acústicos, que ele falou que rola uma aceitação maior, assim, que eu acho que inclusive faz sentido para show instrumental, ou enfim, não necessariamente instrumental, mas tipo de show mais de espetáculo para apresentar mais em teatro, que a galera fica toda sentada e tal, que acaba sendo bem diferente de tipo um show de cover, um lance para mais típico de bar, assim, né? Um show mais de noite, que né, enfim, fica um pouco mais cabreiro de fazer um do que o outro, claro, mas é isso aí. Espero que logo a gente possa fazer tudo. E tu, Márcio, pensa em fazer um assim, não? Cara, alguns, cara, eu te falei, né? Eu fiz esses 10 aí, ou quase isso, uns 9, 8, pelo interior e tal. E teve um que eu fiz aqui, curiosamente, foi aqui na esquina de casa, no Céu Art Bar ali, que foi no momento que eu disse assim, cara, não faço mais, entendeu? Tá um horror, não quero mais fazer. E aí o Fred ali do Céu me chamou e disse, cara, não, aqui é legal, aqui é espaçoso, aqui é distante, aqui é... Te garanto, tu vai curtir e tal. E eu fui fazer ali, realmente foi bacana. E a gente ficou de fazer um outro, eventualmente, assim. O Carlinhos estava falando ontem também, claro, esse assunto tem rolado toda vez que se encontra, rola, né? O assunto de tipo, como é que tá sendo a volta e tal, o que cada um tem feito. E alguém tava com uma impressão assim também, tipo, é difícil. Fiz algum lá que foi a galera meio descontrolada e tal. E o Carlinhos, que tem feito bastante também, fez o contraponto ali, disse, não, na real, tem vários que estão que de fato seguem as medidas e tal. Eu não me lembro de quem que ele falou agora,
mas diz que alguns dos que ele andou fazendo rolava o cuidado mesmo. Inclusive falamos sobre, tipo, às vezes tu chega e o próprio pessoal do lugar, a própria administração, a equipe do bar, já, tu vê que os caras Sim, não estão se cuidando e isso tem toda a influência para o comportamento do público, né? sim, foi uma coisa que eu falei antes de tu entrar aqui, Pedrão, que teve lugar que a gente chegou de tarde para passar o som de máscara e o cara disse, não, aqui não precisa se preocupar. Eu digo, porra, aqui é que eu preciso me preocupar, né, velho, sabe? Foi um lance que me deu uma pilha de, tipo assim, de suspender essas gigs pelo interior, de não fazer mais, entendeu? E realmente parei. Eu tenho mais uma última aí, acho que é no fim de semana que vem, e, tipo, não pretendo mais fazer. Esse papá tá reabrindo, aí tu chega no lugar, ai, que bom que tá voltando ao normal. Tipo, ouvi uma centena de barbaridades bizarras, assim, que te mostram que, cara, na boa, não era, entendeu? E que o lugar não era, né? E eu acho que isso é um diferencial bacana. Me vejo obrigado a dizer que os caras aqui do Céu, na esquina aqui, que é um lugar que eu nunca pensei em tocar, sempre achei de uma gurizada mais nova, mais moderninha, que não curtiria ali os meus rock gaúcho. E foi muito legal e sabe, e, tipo, e foi de boa, assim, é um lugar que é todo ventiladão, que as pessoas ficam distanciadas e tal, e fazer o quê? Tem que tocar nesses lugares. Não naqueles onde está todo mundo, como uns que eu toquei, que estava todo mundo suando, agarrado um no outro, perdigotando na batata frita, assim, sabe? Uhum. Tá, e um show assim de pai e filho, vocês já pensaram em fazer um show inteiro, assim, não só uma participação? Olha, eu tava te dizendo que eu já toquei com os caras no interior, assim, de me apresentar pros caras na passagem de som e tocar de noite. Com o Pedrão eu posso fazer isso, não preciso nem me apresentar na passagem de som, posso fazer sem passar som, garanto. E outra, ele pode estar no piano, na batera, no baixo, no whatever. Sim, dá para fazer o Homem Banda. Hashtag contrate esse homem. Hire that man. Hashtag Fit Pederneiras. Quando vê esse aí vai ser o jeito, né? Pra gente se forçar, assim, só marca a data e aparece na hora que seja. Mas chegou a rolar, embora não fosse, né? De novo, falando do nosso projeto super pessoal, super autoral, teve a Baby Satanás, né, pai? Que era Sim. com o Cabelo da Identidade, o Lucas Rank e o Vandu e o Paulo Arcari, que foi a gente tocando ali os TNT e Cascaveletes, que rolou bem legal. Eu toquei baixo. Juntos. Em várias gigs, assim, isso foi bem bacana. E Pedrão fez shows com viagem e tudo, né? Fez sub nos Cowboys Espirituais também, né, Pedrão? Aham. Inclusive um até tu não tava, né? Mas. Teve um que eu não estava. O Pedrão era pra ser o baixista. Tu era pra... Como é que foi isso? Eu não me lembro direito. E aí o Seco assumiu o baixo, o Seco foi na guitarra e tu foi no baixo, né? Isso. Fizeram um show dos Cowboys Espirituais sem o Marcos Petraco, velho. Vê se eu posso. Não, mas daí não adianta. E a Tenente Cascavel, como é que ficou a situação da... Cara, eu imagino que eles teoricamente continuem existindo, né? E é um lance paradoxal, porque o nosso eventual desentendimento, apesar de eu me dar super bem com eles, né? Foi porque a pilha do Tchê e do álbum, eventualmente, eu estava relembrando isso esses dias, fiquei meio em choque ao perceber o paradoxo, que eles pilharam, tipo assim, a gente tem que tocar menos e subir o cachê para se valorizar mais. Mas era um momento que a coisa toda estava bombando, entendeu? E a minha pilha era tipo assim, cara, tu já é um cover do passado, entendeu? Tu já é um prato requentado. Se tu ainda vai tirar o pé do acelerador, os caras vão te atropelar e tu vai ser esquecido. Tu tem que marcar presença, tu tem que fazer gig. E na boa, o lance estava super legal, os cachês estavam bons, a infra estava boa, a gente viajava com road, com isso, com aquilo, tipo, cara, era sensacional. Eles talvez estejam arrependidos de ter dito isso hoje em dia, mas enfim, os caras disseram, não, a gente precisa tocar menos e se valorizar mais. Eu digo, cara, tu vai desaparecer do mercado. E basicamente foi isso, porque eu e o Paulo Arcari eram os caras que curtiam o lance da estrada, de pegar uma van no fim de semana e parar no lugar e tomar um café colonial. Perder uma vértebra, deixar uma vértebra ou duas pelo caminho, aquela velha. Normal, cara, mas tu encontrar os amigos, entrar na van, botar um som pra tocar, trocar uma ideia, parar num pico, pegar uma estrada, a gente adorava. O quarto meu do Paulo Arcari era onde rolava um chimarrão, passava um café preto, vinha os roads tomar um café com a gente, pá.
E, pô, e as velhas estavam numa, tipo assim, de entrar olhando para um laptop, assim. Entrava na van olhando para o laptop, não falava com ninguém. Descia no hotel, se fechava num quarto, ligava o ar-condicionado no talo, não abria a porta. Ah, beleza, cada um na sua. E rolava legal no palco e tal. Adoro os caras, são uns puta músicos, era um puta show e tal, né? Mas os caras estavam numa de tocar menos e se valorizar mais. E ganhar melhor e tocar menos. E eu discordei deles nesse ponto. E, eventualmente, foi isso que rolou uma separação. Saímos eu e o Paulo Arcari. Enfim, eles continuam, não sei se com o Musclinho na batera, mas, teoricamente, eles continuam, né? Com o Tenente Cascavel. Eles ficaram com o nome e tal. Mas o louco é que agora, nesses shows que o cara armou durante a pandemia, recentemente, para mim, eu disse, cara, vamos tocar menos e subir o cachê. Entendeu? Tu conseguiu vender 10 shows. Conseguiu vender 10 shows facinho. Vendeu 10 shows assim de uma hora para outra. Eu digo, pô, então é o seguinte, então vamos fazer 5 e ganhar o dobro. Não me marca muito show. Não me marca muito show esse mês que eu tô meio sem grana, por favor. E ficar mais tempo em casa, velho, sabe? Com a família. Fazer mais as coisas que são, sei lá, que no momento são legais e possíveis, né? Sim. A idade vai chegando também, né, Márcio? E que naquela... Olha, eu já nasci velho. E que nessa época não tão distante, a gente também não tava de saco cheio de estar em casa o tempo todo, então fazia um pouco mais de sentido, né? Sim. Mas eu acho que realmente o negócio foi ficando mais difícil pra geral, assim, tipo, os preços das vans foram subindo a full, né, naturalmente, junto com gasolina, um monte de coisa. Famoso, a gente era feliz e não sabia. Ficou... Quase já não tem mais show com roll de van, assim, né? Não, e a gasolina também cada semana tá mais caro, né? Então tá ficando complicado. Mauro, mas tu falou do lance de eu fazer um show do Márcio Petracco ali, né? Tu perguntou que show era esse que eu andava fazendo aí, inclusive antes da pandemia, né? E, cara, eu fiz muitos, assim, de sair de busão de linha. E é louco passar nos lugares onde a van parava, e tu fumava umzinho, tipo, bar de galera, e agora tu passa reto de busão, só para naqueles Italians, aqueles lugares ruins pra cacete, que tem catraca, e, né? Sim. E, tipo, mas eu, cara, fiz muitos desses, assim, numas de que os contratantes no interior soubessem que existia um show do Márcio Petracco, porque até então nunca existiu, entendeu? E teve muita relação, assim, né, cara? Pô, me deu uma parada do ciático bizarra, coisa que eu nunca tinha tido, assim. Enfim, frio, chuva, e carregando mochila e coisa. Só que aí, pô, os contratantes ficaram sabendo que existia um show do Márcio Petracco e que era bom, que o público estava gostando, que estava fumando, estava bombando, começaram a ver registros na web e tal, e começaram a querer o show do Márcio Petracco. E aí eu lotei um mês de agenda, assim, que eu disse assim, cara, eu achei esses dias um rascunho, assim, da agenda, disse, não é possível. Que eu disse, agora eu achava que ia ter que vender alguma guitarra, mas agora eu vou até comprar mais uma, entendeu? Porque eu tô grandão, tô com esse mês lotado de show. Ih, fudeu, não dá ideia. Agora decolou a carreira do Márcio Petracco solo, coisa que eu nunca quis, que nunca foi meu plano. Que nunca foi meu plano, mas quando lotou esse mês de shows, veio a pandemia e todos esses 30 shows foram cancelados. Sim. Não, mas tá aí temos uma revelação, então, né? Assim que as coisas melhorarem, Márcio Petracco na estrada. Quem sabe ele exista, E qual foi o grande conselho que tu acha que tu deu pro Pedro na história musical, assim? Será que eu tenho alguma? Eu lembro de conselhos substanciais, importantíssimos, mas muito simples. Tu me deu uma guitarra e um papelzinho ali com o sol maior, ré maior, o mi, lá, o dó. E é isso aí. As pestanas a gente vê semana que vem. E te vira. E assim foi. Me lembro do Miranda. Miranda tocando guitarra num show. Sabe qual é a frase do Miranda sobre a guitarra? Mi, lá, ré e deu pra ela? A guitarra comigo é mi, lá e deu pra ela. Eu tenho 45 músicas só com mi maior, velho. Ele falou pra gente no disco dos Cartolas lá. Que saudade do Miranda, né? Olha cara? que exemplo, olha que cara que faz falta.
Aham, Tá. aham. E fazer aquela clássica dele que ele fez no disco. Que ele, o primeiro disco dos Cartolas, né? A gente tava no Rio de Janeiro gravando produção dele. Só que ele, ao mesmo tempo, tava fazendo um disco em Porto Alegre, outro em Recife, um em São Paulo e um em Salvador, um em Belém, sei lá. E aí ele passava meio que um fim de semana em cada um desses discos e tal, dessas produções, e trazendo pilhas de CDs, que ele chegava tipo, esse aqui é muito foda, olha só, pum, 5 segundos numa faixa, pam, 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 terceira faixa, 5 segundinhos, pam, tira o disco, próximo disco, esse aqui é foda também, aí dá 10 segundos numa faixa, tan, 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 próxima faixa, pam, próximo disco. Tipo, tá, peraí, deixa uma música inteira, mas claro que a ideia dele é tipo, vai nessas aqui, depois tu leva pra casa e aí sim, tu ouve tudo. Muita Né? informação. Sim. Mas ele sempre foi assim, Pedrão. Me lembro das antigas, de ir no quartinho dele, assim, ele botar vinil, tipo, ouve essa, tu tem que ouvir essa. Tipo, não, mas e essa aqui? Tipo, pum, troca o disco e bota outro. Isso me lembra até teu método de ensino, que tu gravava, em vez de ficar... O cara tá te pagando 1 hora de aula. E aí tu vai fazer ele ficar repetindo 400 vezes um exercício ali, já foi metade dessa hora. Então, tipo, faz 2 vezes cada um e grava, leva numa fitinha pra casa, tipo assim, né, de certo, o professor também tá ali pra ajudar pra ver se o cara entendeu mais ou menos o que tem que fazer, mas tipo, não precisa Tu ficar entendeu? malhando e pagar essa hora de malhação, vai fazer essa malhação em casa. Se quiser, se não quiser, também não faz. Essa é boa. Claro, se não quiser, também não faz, vira um Kurt Cobain, beleza? Cheio de talento e pouca técnica. E os Cartolas, Pedro, como é que tá? Dá um resumo do momento aí que vocês estão vivendo. Pois eu cheguei eu saí, né? Eu não tô mais, não sei nem dizer, uns 3 anos, eu acho, que eu Tempo voa. que eu parei de tocar com eles, mas na verdade parei, mas não parei. Eles me convidaram logo depois para fazer o disco ao vivo, tocando teclados daí, que foi gravado no Agulha, é bem legal, tem no YouTube. E depois, um pouco mais recentemente, na pandemia, fiz 2 shows no lugar do batera, que é o Lucas Giorgetta. Eu chamei ele de meu sub, ele me chamou de sub dele, foi bem legal. Eu me lembro que o Miranda, há um tempo, falou assim, ó, Pedro tem que sair dos Cartolas. E eu disse, Miranda é louco, Miranda é burro, tipo, como assim sair dos Cartolas? Uma baita banda dessa, tu tá louco, tipo... Nem sei se eu sabia disso. Sim, o Miranda me falou há muito tempo atrás, tipo assim, o Pedro é maior que os Cartolas, sabe? Ele dizia isso, é? Não sei, ele me disse uma coisa nesse sentido, tipo assim, Pedro precisa largar os Cartolas para alçar outros voos. Foi um papo muito rápido, não sei que palavras ele usou, mas ele botou uma tipo assim, esquece os Cartolas, a banda é boa, mas já passou, é passado, Pedro segue em frente, entendeu? E eu fiquei em choque, eu digo, não, Miranda, mais uma vez tu tá viajando. E é muito louco o tempo passar e tu vê que, tipo assim, cara, talvez o Miranda estivesse certo, tu me entende? Sim. Quem sou eu? O Miranda era uma usina de ideias, né? Então... Cara, assim como o meu pai, eu acho que é os 2 caras que me vêm à mente, assim, que fazem falta no sentido de te dar alguma opinião sobre o mundo, de te dar alguma iluminação, tu me entende? Te dar algum toque, nem que tu ache que é uma estupidez o que ele está dizendo e que tu discorde, mas são caras que tinham opiniões que seriam, que tipo assim, valia a pena prestar atenção no que o Pinta estava dizendo, me parece. Sim, com certeza. Bom, gente, muito bom esse papo aí, legal, grandes fluiu, revelações, né? Hein? Fluiu, hein? Legal. Fluiu? Fizemos esse encontro familiar aí, faltou a Polaca, né? A Polaca podia ter entrado. Verdade. Não, podia ser um programa semanal, Mauro. Cada vez a gente chama um primo ainda, um tio, um irmão. Não, e aí botamos o nome Petraco neles. O espetáculo. Aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver se pega. Não, vai pegar ali, ó. Polaca neles. Muito neles, fechou todas. Então tá, muito obrigado aí pela disponibilidade, aí, pelo tempo dessa conversa aí.
Depois eu divulgo para vocês quando que vai entrar no ar, né? A gente coloca no YouTube, também entra nas plataformas de streaming do iTunes, do Spotify e tal, pra galera só escutar, ou quem quiser assistir as nossas carinhas aí também ver no YouTube. E sucesso para vocês, então, aí nesses projetos, né? Que a gente possa, assim, ver um show com o público vibrando sem medo de nada em breve. Amém. Prazerzão, Mauro. Valeu, velho. É nóis. Muito obrigado. Legal, Mauro. Abração. Demais. Brigadão. Beijo, Pedro. Beijo, paizinho. Até mais.